Olá, sejam bem-vindos a mais uma live, mais um conteúdo de edificação para o corpo de Cristo, Missão Maná de Letras. Quero te convidar a compartilhar esse vídeo. Se você está assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube, compartilha com seus amigos, deixe seu comentário, curta, seja envolvido de forma direta. Você pode participar de todas as formas. Você pode investir financeiramente no nosso ministério, que tem semeado a palavra por vários estados, por vários países. Temos enviado livros. Esses livros têm chegado em lugares onde nós não podemos chegar. E você que tem ofertado nesse ministério tem sido participante. Você que tem intercedido, você que tem colocado seu coração em participar de alguma forma, eu queria glorificar a Deus pela sua vida. Hoje nós vamos falar especificamente sobre paternidade, que é o foco principal do nosso ministério, a restauração de paternidade. Nós entendemos que esse é um fundamento, provavelmente o mais importante na vida de uma pessoa, porque nós conhecemos Deus como Pai e Ele se revelou através do seu Filho. Jesus disse que ninguém pode ir ao Pai senão pelo Filho, então o Filho, ele é a manifestação de amor do Pai. Tudo isso se resume a um fundamento, a uma compreensão, a um entendimento que nós chamamos de paternidade. Então, é um assunto para alguns comum, um assunto comum, para outros polêmico, para outros muito desconfortável, porque na queda do homem, através de Adão, uma das coisas que foram deformadas é a identidade de filho. Então, todos nós que nascemos em contextos, em famílias, em ambientes disfuncionais, nós passamos por problemas porque temos feridas de paternidade, temos dificuldade de conciliar a ideia de que somos filhos de Deus. E quando o conhecemos através de Jesus, temos dificuldade de olhar para um Deus Pai como um ser compassivo e misericordioso. Nós acabamos por enxergar Deus pela lente da nossa ferida. Então, acabou de chegar aqui, talvez seja esse o quarto lote, novamente com mais revisão e mais atualização. Eu já estou abrindo aqui o meu, eu estou sem nenhum aqui, porque eu acabei repassando todos, inclusive o meu. Mas acabou de chegar aqui, ó, esse é o meu terceiro livro, dos 7 que eu tenho, mas esse aqui seria o livro que fala mais sobre aquilo que nós ensinamos, especificamente, né, como se fosse a raiz e o fundamento do ministério. Paternidade restaurada, manifestando o caráter de Deus. Então, um dos investimentos que nós temos feito financeiramente é na tentativa de proporcionar para outras pessoas de baixa renda ou pessoas que não têm condições. Lá na minha cidade mesmo, onde eu nasci, em Ribeirão Preto, os livros têm sido vendidos e o lucro tem sido revertido para entidades na tentativa de internar pessoas com dependência química, né? E o lucro também tem proporcionado que pessoas que estão distribuindo esse livro possam pagar os custos dessa distribuição e também uma parte volta para nós reimprimirmos mais livros. Então, se você tem ofertado para o nosso ministério para que a gente imprima livros, em todo lugar do Brasil, do mundo, que chegar um livro, que alguém lê esse livro, que alguém tiver sua vida transformada, que alguém tiver sua vida tocada pelo Espírito Santo, você tem participação. Seja você que ofertou R$20, seja você que ofertou R$2.000, seja você que ofertou R$5.000, a participação é proporcional, então ela é igual a todos. Todos têm galardão naquilo que Deus está fazendo através da leitura. Além do que, no meu coração, como eu gosto muito de ler, e eu acho que por gostar muito de ler, Deus me ajuda a desenvolver a minha capacidade de compreensão, a desenvolver o meu cognitivo, desenvolver meu vocabulário,
em me desenvolver minha interpretação de leitura. Então, eu entendo que se eu estimular e se de alguma forma eu participar no incentivo para que as pessoas leiam mais, eu também vou estar colaborando, você também vai estar colaborando para essas pessoas desenvolverem suas vidas, porque o brasileiro, infelizmente, né, na sua maioria, nós podemos dizer que a maioria, ele tem dificuldade de leitura, dificuldade de ler. E com a inteligência artificial e com as redes sociais, muito mais difícil. Até eu que gosto de ler, eu percebo que se eu, aos poucos, eu passo às vezes uma semana usando mais o Instagram, depois eu tenho mais dificuldade de retornar para a leitura. Então, você está assistindo, eu recomendo que você peça o seu livro, que você, se você já leu, se você já tem, que você compre para que outra pessoa possa ler. Eu também recomendo que você procure, antes de dar o livro para alguém, que você encontre ali no coração dessa pessoa lugar ou interesse, porque na primeira remessa que nós fizemos quase 100 livros, eu dei muito livro para pessoas que eu queria presentear, eu queria abençoar, mas não havia nenhuma abertura e disposição no coração dessas pessoas em ler o livro. Então, quando passaram-se meses, passou um ano, eu fui perguntar e essas pessoas não sabiam onde esses livros, nem sabiam onde o livro estava. Esse é um dos motivos, muitas vezes, que eu acho interessante a venda do livro, porque o livro, quando ele é dado, é algo que só a neurociência pode explicar. Quando as coisas são dadas, a pessoa tem um nível menor de interesse. Então, se a pessoa pagar R$ 9,99, o interesse por ler é um. Se ela pagar R$ 60 é outro. Se ela pagar R$ 100 é outro. Se ela não pagar o livro, a chance dela ler é menor. Não quer dizer que ela não vai ler, mas é bem menor. A não ser que ela seja um leitor como eu, que gosto de ler. Então, eu gosto de ganhar livro. Se as pessoas me derem livro, eu vou ler. Mas não é o que acontece com a maioria das pessoas. Mas o nosso interesse principal aqui, até porque se você que está assistindo, você já é ofertante no nosso ministério, você pode pedir o seu gratuitamente, eu vou te enviar. Ou se você já tem, você ofertou e você quer presentear alguém nesse momento agora, você pode passar o endereço da pessoa que eu vou enviar para essa pessoa gratuitamente. Então, a sua participação quando você oferta, eu quero que você tenha certeza que essa sua oferta é para impressão de livros, se você ofertou para isso, né? Então, às vezes tem pessoas que me mandam uma oferta e digam assim, eu quero ofertar esse valor para impressão de livros. Então, não é justo também que quando essa pessoa queira um livro, eu vá cobrar dela. Mas muitas vezes eu fui dar o livro para pessoas que ofertam no ministério e a pessoa quis pagar como uma forma de ofertar novamente. Essas pessoas entenderam o propósito da coisa, então eu aceito. Quando ela diz assim, não, eu dei oferta, mas eu quero comprar mais 1 ou 2 ou 3 para dar de presente, porque eu quero colaborar aí com o trabalho de vocês. Então, dentro disso eu vou falar um pouquinho sobre o livro, sobre esse tema de paternidade. Vou recomendar para você, nós fazemos mentorias dentro desses assuntos, família, fé, paternidade. Dentro da nossa mentoria existe uma reconstrução familiar, uma restauração familiar que envolve a parte homem natural e homem espiritual. Então, se você hoje deseja recomeçar a sua vida, restaurar algo na sua vida familiar, no seu entendimento como pessoa, como filho, como pai, como marido, e você se sente meio perdido, acha que perdeu meio a rédea das coisas, ou você está aí vivendo uma vida meio sem sentido, nós recomendamos, eu e minha esposa fazemos essa mentoria. Somos mentoreados também por pessoas que ensinam nesse tema. E você pode nos procurar aqui pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp, que nós temos algo muito diferenciado para você.
E a terapia também eu atendo como terapeuta. De fundamento cristão, porque eu não sou psicólogo, eu fiz psicanálise, e a psicanálise não tem conselho, ela não tem regulamentação, então, graças a Deus, eu não sou impedido de colocar os fundamentos que eu creio, que são os fundamentos cristãos. Acaba que a maioria dos meus clientes são cristãos, mas se você não é, você pode também fazer esse acompanhamento terapêutico. Caso você tenha problemas como depressão, esse sentimento de rejeição, de abandono, que acaba levando muitos para vícios, para as drogas, para o álcool. Então você pode conversar comigo também sobre isso e eu posso fazer uma sala com você e apresentar com mais clareza o nosso trabalho. Eu tenho certeza que fazendo a mentoria ou a terapia, na sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, nosso assunto hoje, nosso tema é por que não podemos, mas não é o sentido de obrigatoriedade, mas não podemos porque não é recomendável, porque não faz sentido, porque não é coerente, porque não é o que realmente Deus propõe para nós. Por que não podemos ter vários pais espirituais? Se você está com a sua Bíblia aí, eu queria que você lesse 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Paulo diz o seguinte: ainda que vocês tenham milhares de instrutores em Cristo, não tem muitos pais. Então, essa afirmação de Paulo, ela causa um pouco de confusão, porque eu já ouvi pessoas falando sobre isso e já ouvi pessoas falando de formas diferentes. Alguns dizem que não havia disponibilidade de pais. Então, olha, vocês têm muitos mestres aí na igreja, mas poucos pais. Isso faz com que alguns creiam que você pode ter vários pais espirituais. Outra compreensão desse texto é de que as pessoas estavam ouvindo muitos mestres e tendo esses mestres por pais. Não é essa que eu acredito também, nem a primeira, nem essa segunda. Qual é a interpretação que eu entendo? Baseado em tudo que eu escrevi aqui também. Claro, eu escrevi aqui com explicações bíblicas, com fundamentação. Então aqui está tudo muito bem explicado. Boa tarde, o irmão João aí, boa tarde a todos que estão assistindo. Coloca aí de onde cada um está assistindo. Você de onde está assistindo, coloca aí sua cidade, seu estado. Então, qual é o meu entendimento aqui? Vocês têm muitos mestres, ainda que vocês tenham milhares de instrutores em Cristo, não tem muitos pais. Primeiro, a falta de entendimento de paternidade. Em algum momento, Paulo fala para essa igreja também. Uns dizem que é de Paulo, vocês dizem que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Pedro e outros dizem que é de Cristo. Tudo isso é por falta de entendimento, que é exatamente o que a gente vê hoje. Quando a gente conversa com pessoas mais antigas no Evangelho, elas dizem assim: eu me batizei com tal pessoa. Tal pessoa é meu pai na fé porque ele me batizou. Então veja só, batizar a pessoa não é um critério de paternidade. Porque se fosse assim, então, você vê, tem vários evangelistas que eles pregam aí no meio da rua e onde eles estão e de repente aquela pessoa deseja se batizar, não tem ali no momento como levar na igreja ou como levar para determinado lugar e acaba batizando a pessoa em qualquer lugar onde ela consiga, e depois as pessoas que não entendem o fundamento da paternidade começam a chamar aquela pessoa que ela batizou de filho na fé. Não é tão simples assim. Antes fosse simples assim. Então eu já vi muita coisa ao longo desses anos, por isso eu decidi escrever o livro. Existe também aquelas pessoas que não creem no contexto de paternidade. Elas acham que, elas pegam aquele texto de Jesus, quando Jesus fala assim: ninguém vos chamei de pai,
E ninguém, porque pai é um só, que está no céu, e ninguém chama de mestre, porque mestre é um só, que é Jesus. Então, essas pessoas, elas negam a condição de autoridade, elas negam a condição de paternidade. Só que se você for pegar o conceito de pai, desde Deus, que criou todas as coisas e criou o homem, o conceito de paternidade é quem gerou. Deus criou todas as coisas e criou o homem. Deus gerou o homem, por isso Deus é pai. E quando a gente fala de paternidade biológica, o pai biológico teve uma relação com a esposa, né, com a mulher, e o que nasceu dessa relação, o filho, nós dizemos que foi gerado pelo pai e pela mãe, mas quando você chama seu pai de pai biológico, por que você chama ele de pai biológico? Ah, porque ele coloca comida em casa, não, porque ele paga minhas contas, porque ele é casado com a minha mãe. Não, você chama ele de pai porque ele te gerou. Esse é o fundamento da paternidade, é gerar. Porque essa geração é que te dá uma identidade. Vamos lá então. A prova de que Deus é pai, porque ele te criou. A prova de que seu pai biológico é seu pai, porque ele te gerou. E a prova de que ele te gerou? Pega o DNA. Faz o teste de DNA. Então eu posso, por exemplo, vou criar várias histórias aqui, porque vai encaixar em várias situações de alguém que possa estar assistindo. Eu tenho um pai biológico que foi casado com a minha mãe a vida toda e se divorciaram, já eles estavam idosos. Então se divorciaram aí há uns 10 anos atrás, eles já estavam com 70 anos, vamos colocar assim. E o meu pai biológico, eu sou muito bem resolvido com ele, né? Eu tenho orgulho dele, eu honro a vida dele, eu reconheço ele como meu pai. Ele sempre reconheceu como filho, ele colocou o nome dele na minha certidão de nascimento. Mas vamos imaginar uma outra situação de outras pessoas. Ah, o meu pai eu não conheci, ele, quando a minha mãe engravidou, ele foi embora, certo? E aí, essa pessoa lá no registro da certidão de nascimento dela, ela não tem, o pai antes de registrar o filho foi embora. Então lá na certidão de nascimento dessa pessoa não tem o nome do pai, não tem o sobrenome do pai. Então ela não tem uma ligação com o pai que coloca ela numa família, numa árvore genealógica. E aí, por mais que essa pessoa entenda que Deus é perfeito, que Deus não erra, e que tudo que aconteceu com ela de ruim em Cristo vai ser transformado para a glória de Deus, ela não tem uma referência de identidade porque ela não está incluída numa família. E muitas pessoas, o pai registrou no cartório o nome do filho, deu uma identidade para o filho, mas por algum motivo de ausência ou da forma como foi criado, com muita rigidez, com muita dureza, ou porque o pai maltratou a mãe, ou porque o pai maltratou o filho de alguma forma, na mente daquela criança, do jovem, em algum momento, a visão e a referência de pai é deformada. E quando a visão e a referência de pai é deformada, toda a visão de mundo é deformada. Por que você acha que todo o sistema que quer destruir os fundamentos de Deus, porque o sistema, quando a gente fala assim, a terra é maldita, mas o sangue de Jesus remiu a nossa vida e a terra. O que é maldito é o sistema do mundo, que luta contra Deus, que cria conceitos anti-Deus, que cria conceitos que vai contra a natureza de Deus. Tudo que Deus criou, aquele que é anti-Deus, que é anti-Cristo, ele quer deformar, ele quer desvirtuar tudo que Deus criou. Então, Deus criou o homem e Deus se apresentou como Pai através de Jesus. O que o mundo prega? Né? Ele quer destruir o conceito e a referência de paternidade, porque o homem, perdendo a identidade, ele perde o sentido da vida. E ele se torna um zumbi aqui na Terra. Porque o homem, ele só vive na Terra com um propósito quando ele entende o sentido da existência dele. E ele entende o sentido da existência dele quando ele vê Deus como Pai.
Através de quem? De Jesus. Ninguém pode ir ao Pai senão através de Cristo, Jesus disse. Ninguém pode ir ao Pai senão através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o mundo, as forças contrárias a Deus, as forças malignas, lutam para destruir esse fundamento desde o nascimento, geralmente destruindo a família, geralmente criando um meio de destruir a paternidade como referência, por exemplo, através de casamentos disfuncionais, trazendo a função paterna para a mãe e jogando para o pai a função materna, confundindo as referências da criança. Por isso que a criança nasce e a ideia de masculino e feminino é deformada. A ideia do sentido de identidade é deformado. É a mesma coisa. Uma das perguntas filosóficas mais conhecidas é: de onde vim e para onde irei? De onde vim, quem eu sou, para onde eu vou? Essas respostas a gente encontra na paternidade. Eu vim de Deus. Estou aqui por um propósito de anunciar ao mundo que existe um pai que enviou seu filho. E para onde eu vou? Eu vou voltar para ele. Quando você destrói a referência de paternidade, você destrói o sentido da vida da pessoa. É a mesma coisa na fé. Então eu conheço pessoas que amam a Deus de forma sincera, mas sem entendimento, como alguns judeus na época, né, que seguiam a religião judaica. O que Paulo fala sobre eles? Eles têm zelo pela palavra, ou zelo pela verdade, sem entendimento. Então a pessoa, ela ama Jesus, ela ama a igreja dela, ela é grata por ter recebido a salvação através de Cristo, mas por falta de compreensão, ela às vezes lê o evangelho pela ótica das feridas e das frustrações. Por exemplo, pessoas que não reconhecem a autoridade. São pessoas com bloqueio da paternidade. São pessoas que têm na lente delas, elas perdem a capacidade de compreender esse fundamento por causa de alguma coisa que foi construída na infância dela, quando ela tinha como referência o pai e aquela figura foi o causador do trauma. Por exemplo, por ausência, por abandono, por rejeição, por opressão, por qualquer tipo de ação ou comportamento que gerou uma dor muito grande na criança, no período da infância da pessoa. E a dor, o cérebro ele tem mecanismo de defesa. Ele vai criar mecanismos de defesa comportamentais para evitar que você passe por aquela dor novamente. Então, se o pai era uma figura de autoridade e foi ele o causador da dor, quando essa pessoa cresce, ela vai ter problemas em lidar com toda figura de autoridade. Por exemplo, um patrão, por exemplo, a figura militar. Ela vai ter aquilo por opressor, porque foi aquilo que causou a dor e o cérebro interpretou naquele momento como a figura, a referência de autoridade. Então, veja só. Os traumas, eles não são sempre por causa do que foi feito pelo outro. Às vezes o pai e a mãe foram bons pais, deram o melhor, mas o cérebro interpretou aquilo que ele viveu de forma errada. E aí ele gravou aquela experiência de forma errada. O que acontece? Ele vai reproduzir todos esses mecanismos e ao longo da vida essa pessoa vai ter aí receios com autoridade. Por exemplo, se for uma mulher, quando ela casar, ela vai ter dificuldade de submeter, ela vai se sentir sempre oprimida por qualquer figura masculina. Eu conheço mulheres que elas têm dificuldade com relacionar com homens, porque a figura do homem para ela gera insegurança, gera medo. E ao contrário, a figura do pai era para gerar o quê? Segurança, identidade, direção, propósito. Então, para você ver como é importante, né? Eu não saí aqui do texto de Paulo, mas ele está falando que as pessoas elas não estavam sabendo identificar isso. Porque quem era o pai na fé, o pai espiritual ali da igreja de Corinto? Paulo, porque ele mesmo diz que eu vos gerei no evangelho, eu vos gerei no meu espírito com dores de parto. Ele usa uma figura de parto, de gerar. É aquilo que eu falei no começo. A paternidade gera. E Paulo gerou no espírito a igreja de Corinto.
E aí, quando ele vai falar com eles, ele chama de filhos no sentido de dizer, olha, eu vos gerei no meu espírito. Em Cristo ele gerou, mas foi através da vida dele, ele foi um canal. E ele foi a pessoa ao qual Deus escolheu para construir um fundamento para aquela igreja. E o fundamento é Cristo. E ele apresentou Cristo para aquela igreja. Então ele era um pai. E na igreja tem mestres, pessoas que podem te ensinar coisas, pessoas que podem ter revelações, mas o fato da pessoa ter uma revelação, ter um entendimento, te ensinar, te ajudar a amadurecer, não significa que ela é seu pai espiritual. Só que eu vivi um tempo no começo que eu não entendia muitas coisas, eu também vivi num ambiente assim, todo mundo, quem é seu pai? Sabe, nós precisamos entender que em alguns momentos a gente vai estar vivendo, ou o outro vai estar vivendo imaturidade, porque às vezes as pessoas chamam os outros de imaturo como se fosse um adjetivo negativo, ou se fosse algo pejorativo. Não, imaturidade é a falta de experiência e conhecimento em determinada área. Então você é imaturo naquela área porque você não cresceu, você não experimentou, você não vivenciou a ponto daquilo te tornar capaz e maduro para lidar com aquilo com sabedoria. Então muitas vezes ficava essas coisinhas, sabe? Geralmente quando tem igreja grande ou igrejas filiais, né? Filiais que eu digo igrejas filhas, porque tem uma sede onde a igreja começou e tem as congregações, aí fica aquela disputa, porque às vezes os líderes, eles mesmos são imaturos, alguns às vezes chegam a ser mais imaturos do que os membros da igreja, e aí por vaidade e ego, eles acham que ter muitos filhos, ou que os filhos ser chamado de pai, trabalha muito mais o ego dele do que o entendimento de frutificação. Então, o filho, ele precisa compreender o que é paternidade espiritual, não para que ele seja alguém que vá ser um troféu do líder. Isso é muito humano, é muito limitado pensar assim. O filho na fé simplesmente é alguém que vai conhecer a Cristo através de uma figura de autoridade, através de uma figura paterna. Como o filho biológico conhece os fundamentos, os princípios, os valores e conhece as coisas e recebe amadurecimento e edificação e direção para a vida através do pai biológico, que essa deveria ser, pelo menos deveria ser assim em todas as famílias. Mas não é por falta de entendimento, porque a sociedade não tem interesse que as pessoas recebam os fundamentos corretos, os entendimentos corretos. Por isso que hoje a gente ouve falar, e também há muitos anos atrás a gente falava assim, via uma pessoa completamente perdida, uma pessoa, né, totalmente assim, fora do normal para a idade, ou fora da sociedade, e a gente falava assim, aquilo ali fulano precisa de um pai. Por que ele precisava de um pai? Ele precisava de uma direção, ele precisava de uma referência. E por ele não ter isso, ele é uma pessoa, né? Eu vejo pessoas que às vezes conversam comigo e usam a experiência pessoal para contrariar um fundamento. Então, por exemplo, eu não tive pai, mas eu trabalhei desde pequeno, e eu ganhei dinheiro, e eu cuidei da minha mãe, e eu ajudei meus irmãos. Eu não tenho problema com paternidade, eu não tenho problema com pai, né? Mas se você pegar essa pessoa e levar ela para conversar, como se fosse uma terapia, por exemplo, e ela vai começar a compreender que ela cumpriu muito bem algumas funções, porque ela não teve opção, e graças a Deus ela escolheu os caminhos certos em algumas encruzilhadas da vida, mas está faltando algo lá dentro. Está faltando algo lá dentro, porque a nossa vida, ela é constituída de genealogia. Quando você vai ver o livro de Mateus, primeiro capítulo de Mateus, vai ter uma árvore genealógica. Em Marcos tem outra árvore genealógica. Quando fala de Jesus, fala filho de Davi. Quando fala Abraão, é o pai da fé. Paulo chama Tito de meu filho, Timóteo de meu verdadeiro filho. Então você vai percebendo que tem algo ali que é um elo. Não é um termo de bajulação, não é um termo de carência. Apesar de que muitas vezes as pessoas falam assim, que besteira esse negócio de paternidade espiritual, isso é carência. Exatamente. A pessoa carente,
é porque ela não teve, desde criança, a construção correta do fundamento paterno. Por isso ela é carente. Quem que vai suprir a carência dela? Jesus. Só que ela precisa de uma referência. Ela precisa de alguém que conduza ela à maturidade. Então eu escuto muito pessoas dizerem assim: eu não preciso de homens, eu não preciso de líderes, eu não preciso de pastores, eu não preciso de pai, eu não preciso disso, eu tenho o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo aponta para a verdade. É o próprio Espírito Santo que vai te apontar para o Pai, que é Deus, através do Filho, que é Jesus, usando uma figura e uma referência. Vamos usar mais texto para provar isso? Você que está assistindo aí, quantas vezes você já disse assim: eu amo a Deus de todo o meu coração? Você que está assistindo, escreve aí. Eu já. Você já disse assim, ó: eu amo a Deus de todo o meu coração. Se você já pensou assim, escreve aí. Eu já disse isso, eu já pensei isso. Então vamos lá. Aí a gente vai para a Bíblia, no livro de João, 1 João, e ele diz assim, ó: se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Por que Deus, o Espírito Santo, através de João, disse isso? Porque ele está dizendo assim, ó: não tem como você... Isso aqui é eu que estou explicando o que quer dizer aquele versículo, tá? Quando João diz assim, ó: se você diz que ama Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. O que significa isso aplicado a outros fundamentos, como honra, paternidade? Porque ele usou o fundamento do amor. Vamos lá. Se você ama a Deus, ele está dizendo assim: a prova comportamental de que você ama a Deus é demonstrada através do seu irmão. Por quê? Porque Deus é materializado no outro. Entende? Por isso que todos nós, muitas vezes, nos enganamos. Deus fala que a gente é mentiroso, a gente mente para quem? Para nós mesmos. Porque se eu não consigo amar o meu irmão, eu não amo a Deus, porque Deus ele já se materializou em Jesus, mas já ressuscitou. E agora o Espírito Santo habitando dentro do outro, é Deus no outro que eu honro, é Deus no outro que eu amo. Se eu amo a Deus e Deus está no meu irmão, eu amo meu irmão. Mas se eu digo, eu amo a Deus, mas eu não amo meu irmão, aí Deus diz que eu sou mentiroso. A mesma coisa é para a autoridade. Deus levantou, não somos nós que levantamos. O homem não tem como levantar o homem. A Bíblia diz: Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para doutores e mestres. Pastores e mestres, ou pastores e doutores. Aí o que acontece? Deus não exerce autoridade na minha vida invisível. Eu obedeço ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo levantou uma autoridade para você exercer o princípio de autoridade em alguém. A mesma coisa do amor. Senhor, eu te amo. Ele fala: ama, então mostre o seu amor exercido, que é o seu amor por mim. Eu vou receber seu amor em alguém, no seu irmão. Então quando você ama seu irmão, você está amando a Deus. Quando você honra uma autoridade, você está honrando a Deus. Por quê? Porque ele não vai se materializar na sua casa, o Espírito Santo não vai se materializar para você manifestar o seu comportamento de honra, o seu reconhecimento na figura. Principalmente porque muita gente fala do Espírito Santo como um poder, como uma energia. Ele é a pessoa de Deus. Ele é a manifestação em você da pessoa de Jesus Cristo. Ele revela Jesus Cristo em nós. A mesma coisa a generosidade. Aí a pessoa fala assim, quando a gente fala assim para a pessoa: olha, honre a Deus com as suas primícias, primeira parte do seu salário, primeira parte da sua renda. Cada um que entenda de alguma forma. Aí eu chamo de dízimo, outro chama de primícia. Aí sabe o que acontece? A pessoa diz assim: não, eu vou dar a cesta básica para os pobres, porque eu não vou honrar a Deus no meu pastor, eu não vou dar dinheiro para a igreja, não vou dar dinheiro para o pastor. Essa pessoa está sendo mentirosa com Deus. Por quê? Porque Deus manifesta o seu corpo através dos ministérios. Que ministério? O ministério CNPJ, igreja tal? Não. Os cinco ministérios que formam
a edificação do corpo de Cristo. Apóstolos, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eles edificam a igreja, que essa igreja quem é? Todos nascidos de novo, que formam o quê? O corpo de Cristo. Então, quando você coloca seu recurso lá na igreja, você está colocando no corpo de Cristo. E essas pessoas, essas pessoas vão ser participantes para alcançar mais pessoas. E essas pessoas vão sendo incluídas no corpo de Cristo. A gente até acabou saindo um pouco, não muito, mas que eu quero manter aqui a gente nesse assunto da paternidade. Então, quando você encontra, por exemplo, um pai na fé, o que essa pessoa te proporciona? O que essa pessoa te proporciona para você entender que ela é seu pai na fé? Primeira coisa que ela te proporciona. Muitos podem te ensinar. Muitos. Você pode aí pegar um vídeo na internet e ouvir algo e aquilo te acrescentar. Você pode ter a revelação do Espírito Santo, você pode ouvir alguém, um amigo, um irmão, outro pastor de outra igreja falar sobre determinado assunto e você ser edificado. Mas só uma pessoa gera identidade, só uma. É o pai na fé. E eu vou te explicar por quê. Porque o pai na fé, ele veio de alguém, que veio de alguém, que veio de alguém. E esse alguém apontou Cristo, o outro apontou Cristo, o outro... Qual que é o elo de paternidade? Com filho, pai e filho. Qual é o elo? A ligação? Cristo. Só que toda vez que você foi gerado por alguém, você entende isso, você sabe que você tem uma identidade. Até o pastor, meu pastor brinca, né? Que ele fala assim, você não é filho de chocadeira. O que é filho de chocadeira? Você pega os ovos da galinha e põe numa incubadora. Quem aqui já foi numa incubadora? Já foi numa granja que tem incubadora? Eu já fui. Meu pai trabalhava com isso. Meu pai é veterinário e trabalhava com genética de aves, avicultura. Ele trabalhava com avicultura. Então, eu já fui em abatedouro, já fui em frigorífico, já fui em granja, já fui em grandes, em larga escala. O que acontece? O ovo que está ali na incubadora, você não sabe de qual galinha saiu. Quando nasce é um pintinho. Mas esse pintinho é de quem? Ele não tem família. Você sabe que ele é um pintinho, porque é um pintinho, você sabe que é, né? E às vezes os cristãos, eles vão criando essas jargões, essas crenças, por causa de experiências negativas ou por causa de ensinos errados. Então assim, minha referência é Cristo, meu pastor é Cristo, eu não preciso de homens, eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Tudo bem, no final das contas, Deus é misericordioso, compassivo, o Espírito Santo habita dentro de todos e a pessoa não vai perder a salvação por causa disso. Mas lembra, quem não assistiu o começo, eu vou colocar no YouTube, me pede que eu te mando. É legal você assistir esse vídeo todo, para você entender todo o contexto da coisa. Quando você foi gerado pelo Espírito através da vida de alguém. Se não fosse assim, vamos ver se foi assim? Vamos lá na Bíblia. Jesus Cristo nasceu de uma mulher e em determinado momento ele falava com os discípulos, ele nunca chamou os discípulos de filhos. Só quando Judas saía do meio, em algum momento, depois de já andar muito com eles, começar a falar de coisas mais reveladas sobre a morte e a ressurreição, de repente ele chama os discípulos de filhos. Ali se inaugurou o fundamento através de Cristo como homem. E aí ele começa a chamar os discípulos de filhos. Depois, ele ministra o Espírito Santo nos apóstolos e ele ascende aos céus para que o Espírito Santo venha. Então, o que ele fala? Porque tem gente que prega os 4 evangelhos como se fosse o Novo Testamento. Eles estão no Novo Testamento, mas o Novo Testamento, a nova aliança foi inaugurada no Pentecostes. Então a pessoa fala assim, por que Pedro não sei o quê? Porque eles estavam sob influência de Jesus, mas o Espírito Santo estava em plenitude em Jesus. Por quê?
Quando ele ascendeu aos céus, aí lá em Efésios 4 fala que ele subiu aos céus e o corpo dele foi partido e dividido, ou seja, tudo que era plenitude em Cristo estavam os 5 ministérios, em Cristo estavam todos os dons, isso foi partido e isso foi dado para o corpo. Por isso que é dividido, por isso que um é apóstolo, o outro é profeta, o outro é evangelista, o outro é pastor, o outro é socorro. Jesus era tudo em um, porque a plenitude estava nele. Só que quando ele ressuscitou e veio o Pentecoste, o Espírito veio na medida. Aí Paulo vai falar em Romanos 12 que cada um recebeu uma medida. Então, quando você parte do pressuposto que começou em Jesus, passou para os apóstolos, depois continuou, os apóstolos foram pais na fé, pais da igreja. Depois que eles morreram, tiveram outras pessoas que foram filhos na fé e tiveram um chamado apostólico, porque as pessoas, a doutrina do calvinismo diz que o último apóstolo foi João, e depois que ele morreu não houve mais apóstolos. Eles têm os argumentos deles para terem essas conclusões, mas eu creio que o que Deus fez ali a partir de Pentecoste, ele continua fazendo até hoje. E por mais que aconteceram coisas ao longo dos 2000 anos, nós não temos acesso pleno aos acontecimentos da história, a não ser relatos. E aí, quando você vai conversar com pessoas que estudaram muito teologia, eles vão dizer, mas os pais da igreja escreveram isso, os pais da igreja, que são chamadas essas pessoas do século 2, 3 e 4, que escreveram muitas coisas, entre eles havia divergência também sobre esse entendimento. Mas é na reforma que há uma mudança e é incluído no entendimento da palavra o racionalismo, a ideia de que a gente precisa compreender as coisas 100% com a razão, e isso mexe muito na questão da fé, porque você vai começar a questionar coisas que você não entende com a sua incredulidade. Então eu prefiro ir para a Bíblia, que é o nosso documento onde a gente confere, e ver que em Efésios 4 foi assim que Deus decidiu fazer. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A partir desses 5 ministérios, há o apostólico. O apostólico é o que fundamenta Cristo. Os apóstolos são pais. Aí é onde a gente quebra mais um monte de paradigma. Porque a pessoa falava assim, meu fulano é meu filho na fé. Por que ele é seu filho na fé? Porque eu batizei ele. Fulano é meu filho na fé. Por quê? Porque ele gosta de mim, eu gosto dele. Fulano é meu filho na fé. Por quê? Porque ele vai na minha casa tomar café e eu discipulei ele. Você pode ter na sua... isso, eu não estou falando isso de forma que você veja como algo negativo, tá? Eu só estou tentando desconstruir um entendimento errado. Então, às vezes, aquela pessoa ela tem uma afinidade, um apreço por você, e essa ligação de amizade, de respeito, de conveniência, como eu vou dizer, de honra que você cria por ter sido discipulado por essa pessoa, por ter sido cuidado por ela ali, porque a igreja é grande, tem vários líderes de células. Só que quem Deus constituiu para fundamentar uma igreja é o ministério apostólico, junto com os outros 4. Mas a função do apóstolo, por exemplo, vamos usar aqui Paulo, tá? Paulo fundou várias igrejas. Quando Paulo chegava numa cidade, quem ele tinha lá? Ele tinha evangelista com ele? Não. Ele tinha mestre? Não. Ele tinha profeta? Não. Ele tinha pastores? Não. Então o que ele fazia? Primeira operação do apóstolo na cidade é espiritual. Ele tem autoridade, ele entra, Deus conduz, o Espírito Santo conduz ele numa cidade e Deus precisa abrir aquela cidade para ele. Aí Deus abriu a cidade, o apóstolo entrou. Por que Deus abre a cidade para ele? Por que é o apóstolo que entrou? Porque apóstolo significa enviado. Então ele foi para aquela cidade enviado pelo Espírito Santo. Quando ele entra naquela cidade, que foi dada para ele, ele começa a anunciar o evangelho, pregar o evangelho. Quem faz isso? O evangelista. Certo? Não significa que ele é evangelista. Aí depois que ele anunciou o evangelho, as pessoas se converteram. E aí o que ele faz com essas pessoas? Pastoreia. E ele começa a cuidar dessas pessoas. Quando essas pessoas entenderam, né, tipo como o pessoal usa a figura de pastor e ovelha, tirou os carrapichos, cuidou das feridas e começou a engordar as ovelhas,
através do cuidado da palavra, essas pessoas vão ser aprofundadas na palavra, um discipulado mais com o objetivo de amadurecimento. Aí tem o mestre, Paulo vai lá ser o mestre. Através do amadurecimento dessas pessoas, começa a aflorar o dom dessas pessoas e o apóstolo começa a identificar, olha, esse aqui é um pastor, esse aqui é um evangelista, começa a se formar uma igreja. Olha, esse cara aqui é profeta, então vamos trabalhar com ele nessa linha. Esse aqui é um mestre, esse aqui é um evangelista, esse aqui é um pastor. Pronto, tem uma igreja. Então eu preciso treinar essas pessoas, consagrar essas pessoas, para que até o momento que não é a gente que decide, agora está pronto. Não, é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que moveu esse apóstolo para essa cidade, começa a mover no coração dele um desligamento por aquele lugar e começa a mostrar para ele outro lugar. Só que ele precisa deixar alguém lá. Estou falando, se você pode ver isso, aonde tem isso na Bíblia? Atos 16, Atos 17. Então Paulo foi para Tessalônica, foi para Filipos, foi para Bereia, foi em Atenas, foi em Corinto, Apolônia, todos os lugares ali ele pregou o evangelho. Em alguns lugares ali ele fundamentou igrejas. Corinto ele fundamentou igrejas, Tessalônica, Filipos. Então, quando você começa a ver essa dinâmica, a gente precisa enxergar a dinâmica. Se você não abrir sua mente para o Espírito Santo te mostrar o desenho das coisas, você vai sempre pegar receita de bolo para fazer. Por que a pessoa faz parte de uma igreja, ela se frustra com essa igreja e ela fala, agora eu vou abrir a minha, e ela diz que vai ser diferente, quando passa 6, 7 anos você vai olhar, tá igualzinha daquela que ela saiu. Por quê? Porque não foi formada uma igreja pelo Espírito, foi formada uma igreja de modelo. Então você vê, a pessoa sai de uma igreja onde ela diz assim, eu não gosto daqui porque aqui eles fazem assim e eu acho que isso está errado. Vou sair, vou abrir a minha. Aí agora lá na minha, eu não vou abrir uma igreja no Espírito, eu vou tentar fazer um modelo melhor. Então é uma igreja que para ele estava errada, só que aquela lá é melhorada, a minha é melhorada. Só que qual seria a igreja no Espírito? Eu falei hoje no meu grupo que eu tenho, quem está assistindo aqui quiser participar do nosso grupo, do WhatsApp, coloca aqui. Eu quero, né? A igreja, eu falei que eu ia quebrar alguns paradigmas de igreja local. O que acontece? Se eu nasci numa igreja X, vamos falar assim, XYZ, eu nasci numa igreja X, aí eu aprendi que igreja é aquilo, que igreja funciona daquele jeito, que liturgia é assim, aprendi tudo ali. Nem tudo da igreja é bíblico. Às vezes é só contextualizado daquela denominação. Não está errado, tá? Mas faz parte daquele apóstolo que recebeu a visão e anda naquilo. Beleza. Aí, o que acontece? Eu nasci ali, eu aprendi que igreja é aquilo, e tudo que é fora daquilo não é igreja. Aí, quando eu saio da minha igreja, da minha bolha, que é a igreja local, e vou para um outro contexto, para um outro país, para um outro estado, para uma outra forma de ser igreja, aí eu digo assim, fulano, aquilo lá não é igreja, porque eu comparo sempre com a minha. Então, quando eu comecei a ensinar online, e eu não abri igreja, e eu comecei aqui, nos primeiros anos que eu morava aqui, eu fazia assim, essas lives, eu fazia muita live, e aí muita gente me perguntava, você não vai abrir uma igreja? E eu falava, não tenho no meu coração, Deus, o Espírito Santo não colocou no meu coração de abrir uma igreja. Mas eu mesmo me perguntava assim, mas o que é igreja para essas pessoas, hein? Porque, sabe, o conceito de congregar. O que é congregar? Aí a pessoa, hoje em dia, as pessoas não tentam descobrir a verdade. Elas pegam a Bíblia para confirmar o que elas já acreditam. Então, por exemplo, se a Bíblia é espiritual, se as relações são no Espírito, se a ligação de paternidade é no Espírito, se a minha relação de amor e honra é no Espírito, por que o congregar, por exemplo, ele só existe se eu estiver presente com a pessoa? Aí talvez você pergunte assim, então, mas você está dizendo que não precisa congregar? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, o seu formato não é a verdade. E é isso que a gente precisa aceitar.
Por isso que como eu faço as coisas, eu não imponho que os outros façam. Então lá na cadeia, Paulo estava preso. Paulo ficou 1/3 do chamado dele preso. Qual era a igreja que Paulo congregava? Qual era o púlpito? Você acha que lá na cadeia o pessoal dava púlpito para Paulo? Naquela época, não estou forçando a barra, eu sei, não tinha microfone, não tinha nada, mas aqui naquele lugar, todo dia o carcereiro falava assim, ó pessoal, hoje é domingo, Paulo é cristão e a gente tem que deixar ele fazer o culto. Era assim que acontecia? Seja sincero. Então as pessoas pegam Paulo para esfregar na cara de um monte de gente, um monte de coisa que eles acreditam, mas eles não conseguem se sustentar na verdade, se você for ver. Tem gente que fala assim, você tem que ver o contexto histórico. Sim, 1/3 do tempo de Paulo, como ministério, foi na cadeia. Então, qual igreja que Paulo congregou nesses 11 anos que ele estava preso? Praticamente lá, vamos por 10 anos aproximadamente. Quantas igrejas, aliás, qual igreja ele congregava? Quem era membro da igreja de Paulo? Aí quando ele escreve a carta aos Filipenses, que se reuniam, porque ele tinha um contexto diferente do que eles estavam vivendo, do que Paulo estava vivendo, ele falava, alegrai-vos, mais uma vez eu digo alegrai-vos e tal, ele estava animando, estava exortando, porque tem um monte de gente que acha que exortação é dar lapada, que exortação é corrigir energicamente, não é. Exortação é encorajar. Eu vejo muita gente, eu tenho um ministério de exortação. Aí a pessoa acha que é dar lapada. Ele vai na igreja dar lapada, 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 lapada. Aí ele dá uma lapada no irmão e fala, não, irmão, mas ele tem ministério de exortação. Nunca vi isso na Bíblia. E a palavra exortação significa encorajamento. Então é muito mais no intuito de pegar uma pessoa desmotivada, que está fraca na fé e levantar ela, do que chegar e ficar dando lapada nas pessoas. Justiça própria, né? Pregação de justiça própria. Sabe aquelas coisas que a pessoa chega dando lapada na igreja e o povo fica gritando assim, fala Deus, fala Jeová, sabe essas coisas assim? É mais ou menos isso. Então, eu lia isso, eu via Paulo na cadeia escrevendo carta, e ele em Hebreus, alguns creem que é Paulo, alguns creem que não é Paulo, mas em Hebreus está dizendo para você não deixar de congregar, e para mim congregar é essa comunhão, porque você pode estar dentro da igreja, indo nos cultos todos os dias, e você não estar em comunhão. E você pode não conseguir ir na igreja todos os dias, talvez num domingo você não consiga ir na semana, mas você está em comunhão com o corpo. Então congregar é a comunhão dos santos, que em algumas vezes vai ser proporcionado fisicamente, presencialmente, mas a ligação no corpo é pelo Espírito. Por isso que eu, às vezes, não sou tão presente numa igreja física, no sentido de assembleia dos santos, ali, de congregação, e eu sou vivo no corpo. E tem gente morta lá dentro da igreja, porque não está em comunhão. Então, uma das coisas que precisa ser quebrado o paradigma, sabe por que precisa? Para a gente avançar. Porque eu vejo quantas pessoas me recriminaram porque eu não abri uma igreja. Às vezes as pessoas falam assim, mas esse negócio de culto online não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa culto online. Sabe por que a pessoa fala isso? Porque ela tem medo da pessoa que está na igreja dela não ir no culto mais. Só que o culto online, ele funciona da mesma forma para pessoas que não tem como estar ali presente. Por isso que o culto é transmitido. Porque às vezes a pessoa não vai conseguir ir. Agora, o que acontece? Lá em Hebreus tem uma exortação, que é um encorajamento. Olha, não deixe de congregar. Se possível, congregue. Se tem como, congregue. Mas congregue no Espírito, congregue por alegria, congregue por amor. Não por medo, por condenação ou por ritualística. E aí o que acontece? Aí eu escutei isso uma vez o pastor falando. Que a unção não é a mesma coisa online. Então quando Paulo estava preso, ele mandava cartas, então a carta dele não valia de nada. Não é uma comparação injusta. Paulo exerceu o apostolado dele aonde ele estava, na cadeia, ele fala no navio, pelas estradas. Já parou para imaginar como era viajar a pé, a cavalo, 2000 anos atrás? Se hoje, às vezes você está de carro, se seu carro não é muito bom, se a estrada não é muito boa, você já passa dor de cabeça, perrengue, às vezes por uma viagem de um dia.
Então, imagina como era difícil para Paulo viajar, se hospedar, ficar nos lugares, reunir os irmãos, chegar numa cidade, avisar todo mundo que ele estava lá, para todo mundo se reunir na casa de fulano. Você vê todas as cartas de Paulo, ele fala: saldo fulano que se reúne na casa de fulano, saldo-vos o grupo que se reúne na casa de fulano, saldo-vos fulano e fulano que se reúne na casa de fulano. Aí, irmão, é a decisão de cada um. Se você tem uma igreja, se você tem um pastor, congregue e honre sua igreja, honre seu pastor, honre a pessoa que te deu, que Deus te deu, mas porque está no seu coração. Sai dessa caixinha religiosa, sabe? O certo é assim, o errado é assim e o certo é assim, porque isso nos separa. O que nos liga, a nossa relação é no Espírito. Tem pessoas que estão na casa dela escrevendo, ministrando a palavra, ensinando como eu faço. Tem pessoa que está no púlpito da igreja ensinando. Tem pessoa que está sendo cristão lá na empresa e no domingo ele se reúne com os irmãos. E cada um Deus vai usando. Tudo que eu falei saiu de paternidade? Não. Porque é através da paternidade que você vai construir uma identidade, não em CNPJ, não em prédio, não em placa, mas uma paternidade no Espírito. É uma genealogia do Evangelho. Eu recebi o Evangelho, a fundamentação de Cristo na minha vida. O que Paulo falou? Que ele tinha dores de parto para que ele conseguisse formar Cristo nos coríntios. A dor que Paulo sentia era a função apostólica, a função de pai na fé dele, com Timóteo, com Tito, com Priscila, com Áquila, com Apolo, com todo mundo, era formar Cristo nessas pessoas. Não era uma placa, por isso que eu falo para os irmãos, irmão, não levante no seu coração placa nenhuma. Não lute por placa. Não dê sua vida por um CNPJ. Não dê sua vida por uma camiseta, tipo assim, essa é a minha igreja do meu coração. Não, porque a igreja são pessoas. Aquilo ali é uma forma, igual agora, meu CNPJ teve um probleminha ontem à noite, acho que sai hoje agora meu CNPJ ministerial. Eu só fiz isso por efeitos burocráticos, para que eu possa movimentar dinheiro e não ficar pagando imposto físico nem de empresa, sendo que eu estou exercendo uma atividade religiosa e pela Constituição do Brasil nós temos algumas isenções fiscais. E se é constitucional, não é ilegal, é legal, eu vou me beneficiar disso. Só por isso. Então, nós fomos divididos, o corpo de Cristo foi dividido por essa ideia. A minha igreja é melhor, aqui é onde Deus está. Deus está aqui, Ele não está no outro lugar. A igreja do irmão lá não é isso, não é aquilo. Existem desvios doutrinários? Existem. Existem heresias? Existem. Existem igrejas que se chamam de Cristo, mas não são de Cristo? Existem. Mas enquanto o Espírito Santo não te chamar na unção profética para falar sobre isso, para confrontar isso, ou para ir lá confrontar determinada pessoa, porque o Espírito sobre você te levou numa unção profética para fazer isso, não gaste seu tempo, sua energia com isso. Não vai tentar ser fiscal. Preocupe-se em honrar a identidade que Deus te deu em Cristo. Preocupe-se em ser filho de Deus. Preocupe-se em continuar honrando seu pai na fé como? Fazendo as mesmas obras que ele faz. Então, quando você você vai tentar honrar seu pai na fé, o que o pai espera? O que meu pai biológico espera? O que eu, sou pai, hoje espero? Eu espero que tudo que eu fiz permita que o meu filho vá adiante naquilo que ele recebeu. É isso que a gente espera. O meu pai na fé espera o que de mim? Que tudo que ele viveu, eu possa reproduzir isso e continuar vivendo. O que? O Evangelho. Não é as características pessoais, não é o perfil homem dele, mas é a unção, é o Evangelho, são os princípios, aquilo que foi construído de Cristo em nós. É isso que a gente reproduz. Então, eu poderia aqui ficar falando por horas e horas e horas. Acho que foi até um pouco além no sentido de aprofundar muito. Mas, para concluir aqui então, muitos podem ensinar, mas só o pai gera identidade. Você pode ter muitos mestres,
mas pai na fé você só tem um. Eu saí do ministério que eu fazia parte, né, onde meu pai na fé, e eu fui consagrado pastor por ele, fui reconhecido nos meus dons por ele, fui treinado por ele, e depois eu me afastei aproximadamente por 1 ano e meio dele por questões de ofensa que eu guardei no coração. Inclusive não dele diretamente, indiretamente por todo um contexto que a gente vivia. E aí eu comecei a andar junto com outros pastores, pessoas que me ajudaram, parceiros, me ensinaram, ministraram na minha vida, mas tinha algo dentro de mim que me fazia me sentir como sem direção. E por que sem direção? Não é o Espírito Santo que dá direção, só que o Espírito Santo ele tem princípios. Tanto que Timóteo foi incluído no propósito dele pela vida de Paulo. Paulo, ele atuou na vida de várias pessoas que a gente vê na Bíblia, como Timóteo, Tito, por exemplo. A carta que Paulo escreve para Tito, ali ele está dando uma direção, ali tem uma fundamentação de chamado. Se você for ler a carta de Tito, o que Paulo está falando para ele ali é um chamado. É um chamado apostólico na vida de Tito, e Paulo ali está... É como se fosse assim, ó, o raio-x da vocação de Tito. A identidade construída através de Paulo, a direção, o envio, tudo foi através da vida de Paulo. Filho na fé. Aí aconteceu isso comigo. Quando eu entendi que eu não tem como trocar de pai na fé, não tem como eu dizer assim, eu me chateei com esse aqui, ele não é o que eu esperava, então eu vou trocar. Você pode trocar. Você vai ter outro pastor, você vai ter outro mestre, você vai ter outro apoiador, você vai ter outro o que você quiser. E não tem nada de errado nisso. Mas você não tem como ter outro pai. Porque não tem como ser gerado novamente. Se você pegar, por exemplo, o meu pai biológico, eu poderia ser... vou usar o exemplo de outra pessoa, porque eu não tenho problema com meu pai. Eu tive muitos anos atrás, mas faz tantos anos que se resolveu que eu nem lembro mais os problemas que a gente tinha. Mas vamos imaginar uma pessoa que tem um problema com o pai. Você pode fugir do seu pai, você pode morar na China, você pode mudar seu nome no cartório, você pode apagar todas as fotos, você pode fazer o que você quiser para arriscar essa pessoa da sua vida. Mas quando você fizer exame de DNA, vai estar lá de quem você é filho. Não tem jeito de você nascer de novo. Não tem jeito de você falar assim, e padrasto? Padrasto, na verdade, ele se torna um pai na fé da pessoa, na fé que eu digo assim, Deus escolhe às vezes algumas pessoas, como eu creio que foi meu caso com meu filho, por meu filho que ele é enteado, porque Deus cria uma forma de restaurar essa identidade que a pessoa não tinha e dar direção para essa pessoa. Então aprove a Deus, por amor ao meu filho, meu enteado que é meu filho, me colocar, eu casar com a mãe dele e me usar dessa forma. Mas não tem como, biologicamente, por mais que ele está comigo há 15 anos e eu ajudei ele, eu amei ele, ele morou com a gente, foi construído algo nele. O dia que ele fizer o DNA, biologicamente, o pai dele não sou eu. O pai dele é quem? O pai dele é falecido, né? O pai dele foi aquela pessoa que o DNA era casado com a mãe dele, que é minha esposa, e ele nasceu do pai. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele pode ir até lá no cartório e mudar o nome dele e colocar meu sobrenome no nome dele. Mas o DNA dele é do pai dele. Assim é a paternidade espiritual. Então você pode se chatear, se frustrar. E eu tenho certeza no que eu vou falar. Muitas, vamos colocar aí, de 10 pastores que eu conheço, 2 entendem isso. Por quê? Porque ele disse assim, quem é seu pai na fé? É o fulano lá do YouTube. Tudo bem, você honra aquela unção e tal. Mas se essa pessoa, você não chegou até ela de alguma forma, e ela pôs a mão em você, e ela impôs as mãos sobre você, e você seguiu aquilo, não é, porque eu vou te provar que não é. Porque se o pai na fé te dá uma identidade, a identidade ela é construída por uma relação. Como que você é filho de alguém que você não se relacionou? Eu sou filho da unção. Sabe? É cada coisa que a gente ouve que a gente começa a pensar assim. Quando a pessoa não quer a verdade,
a criatividade entra em ação e começa a criar essas justificativas. Não, porque eu só me relaciono com Deus, eu não preciso de homem. Não, porque eu sou filho da unção, não sou filho da fé, não sei o quê. Ou seja, a Bíblia passa a não valer nada e o que passa a valer é a história que a gente conta para nós mesmos para justificar aquilo que a gente não quer lidar com, que na maioria das vezes é a verdade. O pai, na fé, ele... Aqui, ó, isso aqui que eu tô falando, que está escrito aqui, que eu deixei. A geração espiritual acontece em um relacionamento de aliança. Então a paternidade é uma aliança, é um relacionamento, é algo que é ministrado, é algo que é construído, é algo que é amadurecido. Então ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um envio. E todas as vezes que a gente for tentar acelerar os processos, fazer do jeito que a gente entende, a gente vai conseguir. Só que a gente, em algum momento, que vier a nossa lucidez, que vier a nossa humildade, que o Espírito Santo nos quebrantar, a gente vai falar assim, vou ter que voltar para resolver isso. Toda vez que a gente dá um passo numa coisa que a gente não deveria dar, dentro dos princípios, a gente vai ter que voltar lá atrás para consertar. Então, muitas vezes é mais fácil eu dizer assim, eu virar a página e dizer assim, não deu certo, essa pessoa não falou o que eu queria ouvir, essa pessoa não era tudo que eu esperava dela, então eu vou procurar outro, e aí essa pessoa agora vai ser meu pai na fé, do que eu ir lá resolver o que eu não consegui resolver. Sabe qual é a certeza do que vai acontecer? Vai repetir o ciclo. Na mesma coisa que você não resolveu lá onde você devia resolver, vai acontecer de novo para você resolver. E vai acontecer com o outro, e vai acontecer com o outro, e aí vai ficar feio, sabe por quê? Porque a pessoa vai ficar trocando. Agora meu pai é fulano, 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 e lá no fim da vida dela, ela não tem identidade. Porque afinal de contas, ela veio da onde? Ela saiu da onde? Ela é filho de quem? Se você já percebeu que em cidade pequena, talvez no Brasil ainda exista isso, que as pessoas ainda são presas a fundamentos de tradição de família, e quando acontece alguma coisa com alguém, a primeira coisa que a pessoa pergunta é assim, ó, esse rapaz é filho de quem? Quem está assistindo já viu isso, que veio de cidade pequena? Eu vim de cidade média para grande. Mesmo assim, parabéns, amigo, pela coragem. Glória a Deus, irmão. Um abraço aí. Clay Brandman. Então, quando a pessoa ela vem de cidade pequena, principalmente, quando você vai ver cidade grande, como no caso eu vim de Ribeirão Preto, ainda assim lá eu lembro que tinha isso. Então a pessoa perguntava assim, fulano é filho de quem? Porque baseado em filho de quem, a pessoa já ligava essa pessoa a um contexto. A paternidade espiritual é a mesma coisa. A pessoa é filho de quem? A pessoa já liga você a um contexto. Isso tem a ver com identidade. Isso tem a ver com herança. Isso tem a ver com legado. Então você vê, por exemplo, vou contar uma historinha aqui. Eu sentei com um pastor agora em julho, lá em Rondonópolis, que ele é pastor e ele é médico, mas ele estuda muito essas questões aí de fundamento de paternidade. E aí ele começou a me ensinar algumas coisas e falar sobre alguns assuntos relacionados a isso, porque ele sabe que eu gosto também. E ele estava explicando que a família real britânica, o príncipe, não me lembro qual agora, acho que foi o Henry, não tenho certeza qual, ele veio para o Brasil e estava aqui num negócio que chama strip poker, alguma coisa lá que ele estava fazendo e de repente bebeu muito e parece que tinha algumas coisas acontecendo lá no lugar e você sabe como é, família real, tem que preservar a reputação, nobreza e tal, toda aquela coisa. Então tem o serviço secreto inglês, tem sei lá, a polícia da realeza, tem um monte de sistemas dentro dos sistemas para lidar com esses problemas. Então, começou aí uma operação para tirar ele dali e para apagar todo o contexto possível do que tinha acontecido ali. Por que houve toda essa movimentação? Imagina quanto dinheiro, quanta polícia, quanto serviço secreto, quanto exército, sei lá o quê, que foi movido
para tirar o príncipe dali daquele contexto e inclusive apagar o máximo de prova possível de foto ou que tivesse acontecido ali. Por que aconteceu isso? Porque ele é filho, ele é príncipe, né? Então ele vem de uma linhagem, ele vem de uma herança. Só que, veja só, por que é necessário cuidar dele? Porque não é sobre ele, é sobre o trono. É o que o trono da Inglaterra representa. Então, quando você vem de uma família, é porque hoje o brasileiro, como o brasileiro tem dificuldade com cultura de honra, eles não entendem muito de herança e legado. Quando você representa uma identidade, uma genealogia, uma família, quando você representa, tudo que você faz influencia na imagem da família. E ao mesmo tempo, tudo que a família é influencia em quem você é. Então, vou dar um exemplo. Se você chega hoje em qualquer lugar do mundo e fala assim, eu sou filho de fulano, dependendo de quem seu pai é, as portas se abrem ou as portas se fecham pelo que o seu pai construiu, pelo que o seu pai viveu. Isso é paternidade. Então você chega em determinado lugar que seu pai demorou 20 anos para construir ali e a pessoa abre a porta para você e você já entra ali como alguém de autoridade porque o seu pai, 20 anos ele construiu algo ali que você recebeu em um dia. Porque as pessoas abriram a porta para você, te receberam com honra, te trataram como filho daquela pessoa. Não é porque você é importante, é porque de quem você é filho, da onde você veio. E isso é uma coisa também que o brasileiro tem dificuldade de entender. Mas você pode ter certeza, as famílias brasileiras que já vêm da elite, que já cresceram herdeiros, que já cresceram dentro desse entendimento, eles sabem disso. Muitas vezes eles vão estudar fora, vão estudar na Suíça desde criança, vão estudar nos melhores colégios do mundo para manter esses princípios e valores e esse entendimento de raiz, de identidade, de genealogia, de família. Então, quanto mais a gente se aprofunda em Cristo, no conhecimento de Cristo, mais o Espírito Santo revela para nós os princípios para viver relações horizontais. Você aprende as questões horizontais, as questões verticais que vêm de Deus, do Espírito Santo, para você se relacionar horizontalmente. Então não adianta essa ideia de que eu só falo com o Espírito Santo, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, eu e o Espírito Santo, porque Deus comigo é maioria. E tudo isso, na verdade, são mecanismos de defesa, de ferida, de vergonha. O Clay Brandman aqui, eu fiz na mentoria que eu fiz com o Marcelo Fassi, o Clay deu uma aula na Hot City, né, que é uma vez por mês, 2 vezes por mês na mentoria do Marcelo, ele chama um convidado especialista em alguma coisa. E aí, esse Clay, ele deu uma aula que para mim foi uma das melhores do ano, porque ele fala muito dessas questões de vergonha, que a pessoa, o medo da pessoa se apresentar na identidade dela. Então é muito legal a aula dele. Eu até recomendo quem está assistindo aqui a seguir ele. Está aqui, Clay Brandman. Ele mora nos Estados Unidos. Ele dá mentoria para esse conteúdo, para essa especialidade dele. Então foi um divisor de águas também quando eu fiz essa aula, que foi aproximadamente 1h30, mas foi muito importante e muito interessante. Inclusive, por isso que ele entrou aqui. Parabéns, amigo, pela coragem. Depois de que eu fiz essa aula com ele dentro da mentoria do Marcelo, eu comecei a me posicionar, né, em alguns aspectos que eu aprendi lá e começou a me ajudar. Eu tinha parado de fazer isso, acho que talvez faça aí mais de 3, 4 meses, 5 meses que eu não faço a live. Todo dia eu me programo de fazer, e aí eu vou fazer outra coisa, vou atender, vou na academia, vou trabalhando, e quando eu falo, já passou o dia, eu não fiz. Mas foi legal ele aparecer aqui, porque eu vou voltar a fazer pelo menos 2 vezes por semana. Tem muito conteúdo. As pessoas às vezes reclamam, você vender livro, vender curso. O que a gente coloca gratuito aí está disponível. A gente nunca vai negar conhecimento, a gente nunca vai impedir que por dinheiro você não receba. Mas também existe o conteúdo pago,
porque ele é mais aprofundado, é mais específico para pessoas que desejam investir no crescimento e no amadurecimento. Mas tem conteúdo meu, gratuito, disponível, se você se interessa. E se você quer um livro meu, e você diz assim, eu quero, mas eu não tenho como pagar. Aí eu te dou. Você manda o endereço para mim e eu vou mandar para você. Então você não vai deixar de ler o livro porque você não tem dinheiro. Agora, se você acha que não vale o valor do livro, também não tem por que eu te dar. Porque se você acha que R$50 é muito dinheiro para um conteúdo que tem aqui de 15 anos de ensino, aí também é injusto eu dar esse livro para você. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Eu vou colocar esse conteúdo aqui num vídeo do YouTube. Ficou bem longo, mas quem quer crescer, quem quer amadurecer, não mede esforço. Não fica com esse negócio. Ninguém vai ser especialista, nem crescer em nada ou assistindo corte. Corte é isca, é um convite para você vir aprender um assunto. Mas corte não edifica ninguém, não ensina ninguém. Ninguém vai se formar assistindo corte, tá bom? Deus abençoe vocês, ó. Eu nem consegui falar tudo, mas deixa para a próxima live. Deus abençoe.